Graça e Pai, meus irmãos, hoje vamos ler Ezequiel capítulo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra as profecias, os profetas de Israel, a esses que profetizam e o que lhes vem do coração. Digo que ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda espero que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciavam adivinhações mentirosas quando me disseram? O Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidade e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo e não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão à terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas cobrem-de com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial, vocês, pedras de granizo cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês acaiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso. Na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para o destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la, para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela, e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, para ela ter visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Filho do homem, vira o seu rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam, os que lhe vêm do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações da mão, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arranquei dos meus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredarem como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 14. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair na iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, falem com eles e digam-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois venha consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso com que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração, e que depois vier consultar um profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e eliminarei no meio do meu povo.
e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, e eles a devastarem, assim que fica assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra e disser: espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre esta terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, não salvaria nem o seu filho, nem a sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora, eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela, eles o consolarão, quando vocês virem a sua conduta e suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo que fiz nela, diz o Senhor Deus. Capítulo 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objeto? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as 2 extremidades e meio dela fica carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo queimou ou estiver carbonizado. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam no fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Capítulo 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações ridículas. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amoreu e a sua mãe é heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas. Compadecem de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogado em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você envolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu e se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma e os cabelos cresceram, mas vocês estavam completamente nua. Quando eu passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz.
brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. Você se ofereceu a todos que passavam para ser dele. Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante deles em aroma agradável, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo, e os sacrificou às imagens, para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e entregou essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou do dia da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Depois de toda a sua maldade, ai ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanando a sua beleza. Se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a mão contra você, diminui o seu território e entreguei à vontade daqueles que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta e depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria, e prostituindo-se com eles, você nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas, que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os teus altares na entrada de todos os caminhos, o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presente a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você na sua vida de prostituta. Acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você nisso. Você é diferente. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis do sangue de seus filhos que vocês ofereceu a esses ídolos. Eis que reunirei em todos os amantes que você quis agradar, tanto os que amava como todos os que odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados, descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei, como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima do furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão seus altares e lugares elevados, onde espia você, levar suas belas joias, e a deixarão completamente nua. E trarão contra você uma multidão, irão apedrejar e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízo contra você, à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição, e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor, e deixarei de ter ciúmes em você, e estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade, e me provocou a ira. Com todas as suas coisas, eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe e tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo do seu marido e de seus filhos. Você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai era Moreu. A sua irmã mais velha é Samaria,
que mora ao norte de você, com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andavam e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isto não fosse o bastante, você ainda se corrompeu, mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como vive o Senhor, diz o Senhor, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram de você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suportem a sua humilhação. Você que advogou a causa das suas irmãs diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que eles cometeram. Elas são mais justas do que você, portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas. Restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo de consolo. Quando as suas irmãs, Sodoma, com as suas filhas, e Samaria com as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome da sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrisse as maldades que você fazia? Agora você se tornou contra ela, como ela. Objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá que sofrer as consequências da perversidade das abominações que você praticou, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo que você fez, diz o Senhor Deus. Palavra de hoje, pastor Adainelo.